Olá, minha joia, sou Hugo Bandeira. Jornalistas fazem análise perfeitas sobre o encontro do Lula e Trump, e expõem bastidores mostrando o desespero e o sentimento de terra arrasada no campo bolsonarista após foto matadora postada no X da Casa Branca. Espia. Um dia depois da primeira reunião oficial entre Lula e Trump na Malásia, os dois presidentes declararam que o encontro foi bem sucedido. Muito impressionante quando a gente olha a fala do presidente Lula, deixa muito claro que é um dia de vitória. Não importa o dia seguinte, importa a foto. Literalmente, nessa minha fala, essa foto aqui, ó, Trump e presidente Lula. Se vai ter recuo de tarifa, se não vai ter, isso é um assunto para amanhã. A foto de hoje, essa que a gente está vendo aqui, é uma vitória do governo Lula e é uma derrota para o bolsonarismo. Não sou eu quem está dizendo, são os próprios bolsonaristas pragmáticos que estão observando, que estão analisando a linha do tempo de toda essa negociação, desse vai e vem, dessa obstrução também da relação feita por bolsonaristas. E aí eu estou para nominar aqui, de forma bem específica, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Mas ontem eu conversava, Thomas, com um bolsonarista que ele me dizia assim, muito impressionante, porque a gente tentou, a todo tempo, depois que a gente percebeu que o governo Lula estava abrindo um caminho com a Casa Branca, a gente tentou que o Tarcísio, o governador de São Paulo, entrasse em campo para poder reverter o tarifaço e, no final das contas, pudesse estar ali sentado ao lado de Trump, posando para uma foto como o líder que reverteu o tarifaço. Não só isso não aconteceu, como o presidente Lula, do campo opositor aos bolsonaristas, está faturando todos os louros possíveis dessa lambança que foi feita pelos bolsonaristas junto à Casa Branca, que acabou resultando nas tarifas. Conversando com outro bolsonarista muito ligado à família Bolsonaro ontem, ele falava assim para mim, Sadi, o nosso problema desde o início foram as tarifas, porque ele repete o tempo todo que esse não era o objetivo deles, eles não queriam as tarifas, eles queriam só, e muitas aspas, né, porque eu estou só reproduzindo aqui a apuração que foi feita junto a eles, as sanções aos ministros do Supremo. Mas é aquela coisa, cuidado com o que você deseja. E agora a retórica o tempo todo dos bolsonaristas é dizer, a gente não tem nada a ver com as tarifas. Ora, toda essa produção, tudo que a gente está vendo, essa articulação, o resultado dessa foto foi produzido pelo principal cabo eleitoral do presidente Lula neste momento, que é Eduardo Bolsonaro. Essa foto, ó, que nem nos melhores sonhos do Palácio do Planalto eles conseguiriam produzir se não fosse toda essa articulação que foi feita pelo núcleo bolsonarista junto à Casa Branca. Então agora eles estão olhando e só sobrou a eles, Thomas, a seguinte saída, dizer, mas é só a foto. Não, a foto nesse caso aqui é tudo. Otávio Guedes, eu usei no meu blog uma outra expressão que é assim, que eu ouvi de uma outra fonte. O adulto na sala precisou entrar em campo, ou na sala, para resolver o problema criado pelo jardim de infância. A diplomacia do rabo entre as pernas de Bolsonaro e depois mimetizada por Tarcísio deu errado. É esse o resultado dessa imagem que a Sadi ressaltou, porque é a primeira imagem concreta que você tem de alguém envolvido nessa trama ao lado do Trump. Então, a gente está vendo ali a foto, os dois sorrindo, um aperto de mão. E por que você pode dizer, não, mas é o presidente do Brasil? Sim, mas no discurso bolsonarista o Trump só reconhecia Bolsonaro como presidente do país, o Trump não reconhecia a eleição do Lula porque houve fraude, o Trump jamais apertaria a mão de um comunista. Então, é uma reversão de expectativa muito grande. Por outro lado, diziam que o Lula não teria disposição de conversar com Trump por razões ideológicas, que ele seria tão radical que não iria conversar com Trump. E mais, disseram que Trump, na verdade, estava se aproximando para humilhar o Lula numa reunião. Seria uma pegadinha. E nada disso aconteceu. Houve um encontro de dois chefes de estados, o Trump hoje, como a Candice contou, desejou feliz aniversário, e as dúvidas que havia, porventura havia, da postura do Lula, falando em dólar, em alternativa ao dólar, falando em Venezuela, que eram vistos assim como algo que iria milindrar o Trump, pelo visto, a estratégia do Lula estava correta. Não abriu mão de suas opiniões e mostrou que, na verdade, o que está errado é a diplomacia do rabo entre as pernas do presidente Bolsonaro, que diz I love you, Trump, bate continência para a bandeira americana e que, em certo momento, foi copiada pelo Tarcísio, que botou boné Make America Great Again. Então, o Lula ganhou. Inegavelmente ganhou. Tudo pode acontecer. Mas a imagem do Lula negociador, a imagem do Lula que não é o comunista rejeitado pela direita, pelo trumpismo, essa foi desmontada. E isso, inegavelmente, é uma vitória para o Lula e uma tremenda derrota para Bolsonaro e sua diplomacia de rabo entre as pernas. A única coisa que eles conseguiram até agora, nesse episódio Relação Brasil com Casa Branca, os bolsonaristas, no meu entender, é o que a gente repete aqui o tempo todo, que é Make Lula Great Again. Mas só para trazer um pouco da análise daqui para frente, essa fonte falava
para mim assim que a impressão que eles ficaram pelo relato do encontro e a expectativa do presidente Lula é de que Trump vai querer recuar nas tarifas, principalmente da carne e do café, por causa do consumo interno, por causa do eleitor dele. Trump é sempre sobre Trump. Acho que é importante deixar isso claro também. Do ponto de vista da foto, não tem como superar essa foto, né? O que seria uma foto diferente? Os dois num baile de carnaval, coisa parecida. Nessa foto, os dois estão sorrindo. Assim, o Trump está sorrindo mais do que o Lula, né? O sorriso do Trump é mais aberto do que o Lula, quando mesmo numa foto dessa de aperto de mão, ele costuma posar com uma cara sisuda, né? E só para complementar você, Dapi, não só ele tá ali rindo, sorrindo, como ele publicou nas redes da Casa Branca. Então não é que é uma coisa só do Brasil divulgando, né? Não, eles sem também. dúvida. A gente tem feito, no decorrer dessas últimas semanas, a gente tem feito uma linha do tempo de como o governo brasileiro foi revertendo o que parecia uma situação insolúvel, né? Era, de fato, a crise mais grave na história de 201 anos entre os dois países. Seria educativo também fazer uma espécie de linha do tempo reversa. Como é que o bolsonarismo foi reagindo a cada um desses passos? No primeiro momento, vieram coisas como, ele escalou o Marco Rubio, ele é um gênio. Colocou o Marco Rubio porque com o Marco Rubio não tem negócio. E aí nós lembramos, ok, mas o Marco Rubio é subordinado de várias maneiras, não só hierárquicas, ao Trump, né? Ele já engoliu muita coisa do qual o Trump já o acusou. Agora já saiu o Marco Rubio, já foi colocado meio de lado em nome do Bessa. Eu fico imaginando qual será, quer dizer, algumas eu sei, porque a gente leu, né? Reações do bolsonarismo a essa foto de ontem. Deve ser, Trump é um gênio, nesse momento ele está chutando a canela do Lula embaixo da foto, alguma coisa assim. O discurso vai ter que ser moldado de uma tal maneira, esse nó em pingo d'água é nó de marinheiro em pingo d'água, né? Tá beliscando a mão, né, Dapi? Tá ali, ó, apertando muito, esmigalhando, o Lula não está sorrindo tanto porque está com a mão enfaixada, porque não tem como derrubar essa foto, não tem como dizer que essa foto não é o que ela está mostrando. Então o discurso deles é um discurso que vai sendo modulado. Daqui a pouco vai aparecer alguém, não, peraí, essa foto não vale nada, esperem 72 horas que aí as coisas vão acontecer. Já apareceu, já estou ouvindo isso, é só uma foto, não é mais nada, não tem nada de concreto. Pois é, imagina o Bolsonaro com essa foto. Né? Gente, ontem, inclusive, o Bolsonaro... Foto, ela é imbatível pro discurso político. Do ponto de vista político-eleitoral, a foto é imbatível. E ainda argumentaram, não, porque o Bolsonaro surge na entrevista coletiva, no pronunciamento coletivo, só aparece porque um repórter pergunta, né? Ele não fazia parte ali do script. Tanto que na hora que o repórter faz a pergunta, o Lula faz assim, tipo, estamos falando de Brasil, não de interesses particulares. É um pouco a reação do Lula ali, mas o Trump fala, responde, etc., mas não era um assunto que o Trump levantou. Depois dessa primeira aproximação de Trump com Lula, esses bolsonaristas nos procuraram, a Malu deve ter recebido isso também, a gente que fala com essas fontes o tempo todo, para mandar um vídeo do Scott Bessent, junto com esse outro assessor que estava na conversa pelo lado de Trump, tem o Bessent, tem o Rubio e tem esse assessor, e aí eles me mandaram esse vídeo dizendo, olha ele falando aqui da questão de Bolsonaro e tal, corta para ontem ele sentadinho ali, obedecendo ordens, porque tem chefe, o chefe dele quer essa conversa com o presidente da República do Brasil. Então, assim, faltou combinar, eu acho que eles estão um pouco perdidos na estratégia, eu sinto muito isso na apuração que eu faço no dia a dia. Eles não sabem muito como reagir, não tem muita estratégia de reação ao que está acontecendo, porque quando eles cobram nos bastidores essa parte pragmática, eu não estou falando dessa parte radical como Paulo Figueiredo, com o Eduardo Bolsonaro, estou falando da turma da direita que quer um candidato que acha que a família Bolsonaro está atrapalhando o tabuleiro eleitoral. Eles falam assim, o Tarcísio poderia ter entrado. Aí a turma do Tarcísio me diz, olha, quando o Tarcísio tentou entrar lá no comecinho, conversando com o Gabriel Escobar, o representante de negócios dos Estados Unidos lá em Brasília, ele tomou uma cancelada do Eduardo Bolsonaro nas redes sociais, dizendo que o Eduardo Bolsonaro dizendo que ele era o único interlocutor. E aí, depois que o governo Lula consegue abrir o canal de interlocução, por que o governador vai entrar, se envolver numa briga que, quer dizer, aí realmente não dá. Eu falei, olha, aí não tem muita lógica. Então, só para mostrar como eles estão perdidos, eu não vejo uma reação organizada. Então, para o lado bolsonarista, o que esse tarifaço... É tipo escola, o que aprendemos hoje, professor Dapi? Aprendemos que a direita brasileira perdeu 4 meses com essa lambança que foi feita por Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro.